O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta para a obediência fiel. Ele nos chama a nos aproximarmos de Deus com alegria, reconhecendo sua grandeza e nossa dependência dele. Como Criador, Deus merece nosso louvor sincero, uma entrega verdadeira que vem do coração e não apenas de rituais ou palavras. A segunda parte do Salmo nos adverte sobre a importância de mantermos nosso coração aberto à voz de Deus, lembrando a história do povo de Israel no deserto, que, apesar dos sinais e provisões, endureceu seu coração e foi desobediente. Essa passagem nos ensina que a verdadeira adoração é acompanhada de uma confiança fiel e de um compromisso de seguir os caminhos de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Assim, o Salmo 95 é tanto um chamado para celebrar a Deus como um lembrete de que precisamos ser sensíveis à sua direção. Ele nos encoraja a não apenas louvar, mas a viver em sintonia com Deus, obedecendo à sua vontade com fé e humildade, para encontrarmos descanso e paz em sua presença. O versículo 10 do Salmo 95 refere-se a um tempo em que Deus ficou desgostado com o povo de Israel por causa de sua falta de fé e obediência. Esse período de 40 anos lembra a história dos israelitas no deserto após a saída do Egito, onde, apesar de terem presenciado muitos milagres de Deus, ainda duvidaram dele e se rebelaram várias vezes. Esse tempo simboliza um teste de fé e fidelidade que a geração do Êxodo falhou em cumprir. Quando o versículo diz que é um povo que erra de coração, e não tem conhecido os meus caminhos, ele ressalta que o problema não era apenas a desobediência externa, mas a condição interior, os corações deles estavam desviados. Essa falta de conhecimento dos caminhos de Deus significa que, apesar de todas as experiências e ensinamentos que receberam, ainda não haviam compreendido ou confiado verdadeiramente na vontade e no caráter de Deus. Este versículo nos lembra da importância de uma fé sincera e constante. Não basta ver os milagres ou ouvir os ensinamentos de Deus, é preciso internalizar suas verdades e confiar nele. Essa confiança vai além de circunstâncias ou dificuldades, e é o que nos ajuda a caminhar em seus caminhos sem errar em nossos corações. O Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta para a obediência fiel. Ele nos chama a nos aproximarmos de Deus com alegria, reconhecendo sua grandeza e nossa dependência dele. Como Criador, Deus merece nosso louvor sincero, uma entrega verdadeira que vem do coração e não apenas de rituais ou palavras. A segunda parte do Salmo nos adverte sobre a importância de mantermos nosso coração aberto à voz de Deus, lembrando a história do povo de Israel no deserto, que, apesar dos sinais e provisões, endureceu seu coração e foi desobediente. Essa passagem nos ensina que a verdadeira adoração é acompanhada de uma confiança fiel e de um compromisso de seguir os caminhos de Deus, mesmo nos momentos difíceis. Assim, o Salmo 95 é tanto um chamado para celebrar a Deus como um lembrete de que precisamos ser sensíveis à sua direção. Ele nos encoraja a não apenas louvar, mas a viver em sintonia com Deus, obedecendo à sua vontade com fé e humildade, para encontrarmos descanso e paz em sua presença.